60 perguntas e respostas sobre refratários para a fundição de metais. 1. O que são refratários? Refratários são materiais que possuem alta resistência ao calor, podendo suportar temperaturas extremamente elevadas sem se deformar ou derreter. 2. Qual a importância dos refratários na fundição de metais? Eles são usados para formar moldes e fornos onde os metais são fundidos, pois protegem o ambiente da alta temperatura e asseguram a qualidade do produto fundido. Quais são os principais tipos de refratários utilizados na fundição de metais? Os principais tipos são cerâmicos, ácidos, básicos e neutros, dependendo do tipo de metal fundido. O que é um refratário ácido? Refratários ácidos são materiais que resistem à ação de metais ácidos e não reagem com eles, como sílica e alumina. O que é um refratário básico? Refratários básicos são aqueles que resistem à ação de metais básicos, como magnésia e dolomita. Qual a diferença entre refratários ácidos e básicos? A diferença está na sua composição e no tipo de metais com os quais eles são compatíveis. Refratários ácidos não reagem com metais ácidos e vice-versa para os refratários básicos. O que é um refratário neutro? Refratários neutros são aqueles que não reagem nem com metais ácidos, nem com metálicos básicos, como o carbono. Como os refratários são classificados? Eles podem ser classificados em refratários plásticos, cerâmicos, compostos e outros materiais específicos dependendo do processo de fabricação. O que é a resistência térmica de um refratário? A resistência térmica de um refratário é a sua capacidade de suportar altas temperaturas sem se degradar ou perder suas propriedades. Qual a função dos refratários em um forno de fundição? A função é fornecer uma superfície que possa suportar o calor extremo sem se decompor ou alterar suas propriedades, além de garantir que o calor seja retido dentro do forno. Quais os principais fatores que afetam a durabilidade dos refratários? Temperatura, choque térmico, desgaste físico e a interação com os metais fundidos. Como a composição química dos refratários afeta sua performance? A composição química determina a resistência do material a temperaturas altas, a agressividade dos metais fundidos e resistência a agentes corrosivos. O que são refratários monolíticos? São refratários que não possuem juntas, como concretos refratários, e são usados para revestir fornos e outros equipamentos de fundição. Quais as vantagens dos refratários monolíticos? Menor risco de falhas em juntas e maior resistência ao desgaste e à corrosão. O que são refratários moldados? São refratários que, por serem produzidos em formas específicas, são usados em áreas que exigem um controle rigoroso de formato e resistência térmica. O que é choque térmico em refratários? É a falha do material quando exposto a variações bruscas de temperatura, levando a rachaduras ou fraturas. Como minimizar o choque térmico em refratários? Escolhendo materiais refratários com alta resistência ao choque térmico e evitando variações bruscas de temperatura. O que é a condutividade térmica dos refratários? Refere-se à capacidade do material de conduzir calor. Em muitos casos, um refratário de baixa condutividade térmica é desejável. Qual a principal diferença entre refratários isolantes e refratários condutores? Refratários isolantes possuem baixa condutividade térmica e são usados para manter o calor dentro do forno, enquanto os refratários condutores permitem a transferência de calor. Como a densidade de um refratário afeta seu desempenho? Refratários com maior densidade geralmente possuem maior resistência térmica, enquanto os de menor densidade são mais leves e melhores isolantes térmicos. O que são revestimentos refratários? São camadas finas de material refratário aplicadas sobre outras superfícies para proteger contra altas temperaturas e agentes corrosivos. Como é feito o teste de resistência térmica de um refratário? O teste envolve expor o material a altas temperaturas em um forno e medir sua resistência a deformações, quebras ou reações químicas. Quais materiais são usados na fabricação de refratários para a fundição de metais? Argila, sílica, alumina, magnésia, dolomita, cromo e carbono são alguns dos materiais mais comuns. Quais são as propriedades desejadas em refratários para a fundição de metais? Alta resistência ao calor, baixo desgaste, resistência à corrosão e ao choque térmico. Qual a diferença entre refratários e refratários cerâmicos? Refratários cerâmicos são um subgrupo de refratários, geralmente feitos de argilas e outros materiais cerâmicos, e têm alta resistência térmica. Quais tipos de fundições mais utilizam refratários ácidos?
Fundições que trabalham com metais não ferrosos, como alumínio e cobre, geralmente utilizam refratários ácidos. Quais tipos de fundições mais utilizam refratários básicos? Fundições de ferro e aço geralmente utilizam refratários básicos devido às condições de alto pH e temperaturas extremas. Como os refratários ajudam no controle de qualidade da fundição? Eles ajudam a garantir que os metais fundidos não contaminem o molde e que a fundição ocorra de forma uniforme. Qual a vida útil de um refratário em um forno de fundição? Depende do tipo de metal fundido, das temperaturas e do tipo de refratário, podendo variar de meses a anos. O que é a resistência à abrasão de um refratário? É a capacidade do refratário de resistir ao desgaste causado pelo movimento ou atrito de partículas ou metais fundidos. Quais são os efeitos de uma falha de refratário no processo de fundição? Falhas podem resultar em perda de temperatura, contaminação do metal fundido, danos ao equipamento e falhas no produto final. O que são as argilas refratárias? São argilas especiais com alta resistência térmica usadas para fabricar refratários em processos de fundição e fornos. Como a granulometria dos refratários afeta seu desempenho? A granulometria influencia a densidade, a resistência à abrasão e a capacidade do refratário de resistir ao choque térmico. O que são os refratários de baixo alumínio? São refratários com baixa concentração de alumina, utilizados em processos que não exigem resistência extrema a altas temperaturas. Quais os principais cuidados ao instalar refratários em fornos? Certificar-se de que o material está instalado corretamente, sem falhas, e seguir as especificações para evitar o choque térmico e garantir a durabilidade. Por que os refratários precisam ser substituídos periodicamente? Porque eles se desgastam devido ao calor, choque térmico, corrosão ou reações químicas com os metais fundidos. Quais são os custos associados à manutenção de refratários? Os custos incluem a compra de novos materiais, mão de obra para instalação e possíveis custos de parada de produção durante a substituição. Como a temperatura de operação afeta os refratários? Temperaturas muito altas podem causar degradação, enquanto temperaturas inadequadas podem afetar sua eficácia e durabilidade. O que é a corrosão de refratários? Corrosão é a deterioração do refratário devido à interação química com o metal fundido ou outros agentes no processo. Quais os tipos de corrosão mais comuns em refratários? Corrosão química e corrosão por oxidação são as mais comuns, especialmente em fornos que operam com metais ferrosos. Como a fabricação de refratários influencia sua qualidade? O processo de fabricação, como a escolha da matéria-prima e o controle de temperatura na queima, influencia diretamente na performance do refratário. O que são refratários grafitados? São refratários impregnados com grafite, usados principalmente para melhorar a resistência à corrosão e aumentar a durabilidade. O que é um forno de indução e como os refratários são utilizados? Fornos de indução utilizam um campo magnético para aquecer o metal. Refratários são usados para revestir o forno e proteger contra temperaturas extremas. Qual o impacto de um refratário mal projetado na fundição? Um projeto inadequado pode levar ao aumento do consumo de energia, falhas na produção e aumento do custo de manutenção. O que são refratários expansivos? Refratários expansivos são aqueles que, durante a aplicação, tendem a aumentar seu volume devido à reação com a temperatura, formando uma barreira térmica eficiente. Quais são os testes mais comuns para avaliar a qualidade de refratários? Testes de resistência térmica, resistência à abrasão, resistência ao choque térmico e testes químicos. Qual a influência da água na performance de refratários? A presença de água nos refratários pode comprometer sua integridade, pois ao evaporar pode causar rachaduras devido à expansão rápida. Qual a principal função de um molde refratário? A função principal é conter o metal fundido durante o processo de solidificação, garantindo a forma final do produto. Como a temperatura afeta os refratários de alumina? Refratários de alumina possuem alta resistência térmica, mas temperaturas extremamente altas podem levar à degradação por oxidação. Quais são os benefícios dos refratários à base de silício? Eles oferecem excelente resistência a temperaturas muito altas e são resistentes à corrosão de metais ferrosos. Refratários de carbono são indicados para quais aplicações? São indicados para aplicações que envolvem metais não ferrosos, como alumínio e cobre, devido à sua resistência ao desgaste. Como a formação de crostas em refratários afeta a fundição?
Crostas podem afetar a eficiência térmica e podem dificultar a remoção do metal fundido. Qual o papel dos refratários na fundição de aço? Eles ajudam a suportar as altas temperaturas necessárias para fundir o aço e protegem contra a corrosão. Refratários podem ser reciclados? Sim, muitos refratários podem ser reciclados, desde que não tenham sido muito danificados ou contaminados durante o uso. Qual a relação entre a viscosidade do metal fundido e os refratários? Metais com alta viscosidade exigem refratários que resistam ao desgaste e à abrasão causados pela movimentação do material. Como a pureza do metal fundido influencia a escolha do refratário? Metais impuros podem reagir com os refratários. Por isso, é importante escolher materiais compatíveis com a composição do metal fundido. O que é a sinterização de refratários? Sinterização é o processo de compactação e aquecimento do material refratário para que ele se torne mais denso e resistente. Qual a influência do ambiente de operação no desgaste de refratários? O ambiente de alta umidade, presença de gases ou agentes corrosivos pode acelerar o desgaste e a degradação dos refratários. O que é a resistência a altas temperaturas de fusão nos refratários? A resistência à fusão é a capacidade de suportar temperaturas extremas antes de começar a derreter ou deformar. Como a escolha do refratário impacta a eficiência do processo de fundição? A escolha correta de refratário pode melhorar a eficiência energética, reduzir perdas de calor e aumentar a durabilidade do equipamento.